Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos ao 8º Congresso Brasileiro da Educação Superior Particular, promovido pelo Fórum das Entidades Representativas do Ensino Superior Particular. O tema dessa edição é o Brasil, Realidade e Tendências para a Educação Superior. Estamos certos de que, com a colaboração de todos aqui presentes, a proposta deste ano repetirá o sucesso das edições anteriores. Pedimos a todos que desliguem os seus celulares ou os mantenham em modo silencioso. Este congresso é uma realização da Linha Direta, com coordenação da Roper Educação e promoção das instituições que compõem o Fórum, a ABMS, a ABRAF, a ANACEL, a ANUP, SEMESP e FENEP. Agradecemos a participação de nossos patrocinadores, TOTOS, Voxi, Pra Valer Crédito Universitário, Grupo A Educação, Santander Universidades, Semerge, Estácio, Pearson, Stock, Saraiva, Abrais, Edmakers e Elsevier, que nos honram com a sua confiança. E também a Luane Beaches Eventos e Turismo, agência oficial deste congresso. Devemos destacar ainda o importante trabalho realizado pela equipe organizadora, incansável na busca dos melhores resultados para este evento. Informamos que temos atendimento médico à disposição de todos, caso necessário. O posto está localizado próximo ao credenciamento. O tema central do nosso encontro tem como objetivo estimular a reflexão sobre os desafios do setor e sensibilizar para a importância da formação de líderes e aperfeiçoamento dos profissionais que atuam na área. Hoje e amanhã, assistiremos a palestras dos principais líderes do segmento, de formuladores de políticas públicas e de renomados especialistas e educadores. Queremos registrar nossa satisfação em receber os congressistas aqui presentes. Acolhemos igualmente a todos que acompanharão ao vivo pela internet a transmissão desse congresso pelo site abms.tv.br. Para o êxito completo no evento, contamos com a presença de todos até o encerramento do congresso, com a realização às 20 horas da Noite Carioca. Na ocasião, serão sorteados uma viagem ao Vale do Silício e 2 iPads. Lembramos que somente poderão concorrer as pessoas que estiverem presentes na festa. Não percam. Neste momento, temos a honra de convidar as autoridades que irão compor a mesa da sessão de abertura do 8º Congresso Brasileiro da Educação Superior Particular. Secretário Executivo do Fórum das Entidades Mantenedoras do Ensino Superior e presidente da Associação Brasileira de Mantenedores do Ensino Superior, ABMS, professor Gabriel Mário Rodrigues. Representando o ministro da Educação, Renato Giannini, a secretária de Regulação e Supervisão da Educação Superior do Ministério da Educação, Marta Wendel Abramo. Representando o governador do Estado do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, o assessor especial do secretário de Estado de Educação, Adriano Giglio. Presidente da Associação Brasileira das Faculdades, ABRAF, professor Janguier Diniz. Representando o presidente da Associação Nacional dos Centros Universitários, ANACEL, professor Paulo Antônio Gomes Cardim, professor Sérgio Fiuza de Melo Mendes, membro do Conselho Deliberativo da entidade. Presidente da Associação Nacional das Universidades Particulares, ANUP, professor Altamiro Galindo. Vice-presidente do Sindicato das Entidades Mantenedoras do Estado de São Paulo, SEMESP, professor Tiago Rodrigues Pegas, representando nesta solenidade o presidente Hermes Ferreira Figueiredo. Presidente da Federação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino, FENEP, professora Amábile Pácios. O presidente da Linha Direta, Marcelo Chucre. Gostaríamos de registrar a presença das demais autoridades aqui presentes que abrilhantam este congresso.
Gilberto Garcia, presidente do Conselho Nacional de Educação, e Priscila Maria Bonini Ribeiro, conselheira estadual de Educação do Rio de Janeiro. Para iniciar a cerimônia, pedimos a todos que fiquem de pé para a execução do Hino Nacional Brasileiro. Para a saudação inicial, convidamos para fazer uso da palavra e coordenar os trabalhos o secretário executivo do Fórum, professor Gabriel Mário Rodrigues. Boa tarde para todos. Bem-vindos ao 8º Congresso Brasileiro de Educação Superior, que tem como tema central Brasil e tendências para a educação superior. Nós estamos realizando o 8º Congresso do Fórum, que é a entidade que une todas as instituições que foram faladas agora há pouco, né? E é satisfação imensa nossa estarmos aqui. E eu saúdo a professora Marta Wendel Abramo, secretária de Regulação e Supervisão de Educação Superior, que representa nesta solenidade o ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro. Professor Gilberto Garcia, presidente do Conselho Nacional de Educação. O senhor Adriano Gílio, assessor especial do secretário de Estado de Educação do Rio de Janeiro. Priscila Maria Bonini Ribeiro, conselheira estadual de Educação do Rio de Janeiro. Janguier Diniz, presidente da ABRAF, nosso companheiro do Fórum, né? Sérgio Fiuza de Melo Mendes, membro do Conselho Deliberativo da ANACEL, substituindo nesta cerimônia o professor Paulo Antônio Gomes Cardim, que é o presidente da ANACEL. O professor Paulo pediu-me que eu informasse a vocês que ele não está nesse momento aqui, por um pequeno problema de saúde. Então, ele pediu que deixasse bem claro, porque o Paulo é um dos batalhadores deste fórum. Professor Altamiro Galindo, presidente da ANUP, Associação Nacional das Universidades Particulares. Professor Tiago Pegas, vice-presidente do SEMESP, que representa
nesta solenidade, o professor Hermes Figueiredo, presidente do SEMESP. A professora Amábile Pácios, que é presidente da FENEP, Federação Nacional de Escolas Particulares, e o senhor Marcelo Chucre, que é presidente da Linha Direta, que é aquele que formulou há 8 anos atrás a ideia da realização deste congresso. Transmito a todos os participantes os votos do ministro da Educação, Renato Giannini, por quem fomos recebidos em audiência anteontem de pleno êxito deste importante evento. Ele lamentou não poder comparecer, tendo vista sua viagem à Coreia do Sul para participar do Fórum Mundial de Educação. Todos nós reconhecemos que, embora a chegada do ministro Giannini tenha sido merecidamente recebida pela academia e também fora dela, ele inicia sua gestão sob o peso de grande restrição orçamentária, cujos impactos nas instituições todos estamos testemunhando. Nossa audiência com o ministro, afirmamos que compartilhamos das ideias de seu plano de governo que visa em outros objetivos, mobilizar a sociedade com o envolvimento de seus setores organizados em prol da educação. Ele está convicto que a sociedade quer participar para valer, conscientizar as pessoas que o dinheiro gasto em educação é um dos melhores gastos existentes, investir na educação básica infantil, valorizar a carreira docente, promover a melhoria da qualidade de ensino-aprendizagem na educação, fazer avançar a educação nesses 4 anos, atender às metas do Plano Nacional de Educação. O ministro nos ouviu, manifestou interesse em conhecer com mais profundidade os nossos problemas, demonstrou respeito pelo setor privado e pelas entidades que representamos e mostrou-se aberto a estabelecer um profícuo e permanente diálogo com o setor privado. Queremos fazer, neste momento, uma referência especial à senhora Marto Abramo, secretária das séries do MEC, pela forma como tem recebido o nosso setor, aberta ao diálogo e sempre pronto a participar, com sua presença ou por meio de sua equipe técnica, dos seminários e dos workshops de treinamento que fazemos com o pessoal das instituições particulares. Saudamos e agradecemos a presença dos conferencistas, coordenadores de mesa e trabalhos e debatedores, e, particularmente, ao expressivo número de participantes. Nós temos inscritos para este 8º Congresso 486 pessoas, Acre 2 pessoas, 2 de Alagoas, Amazonas 3, Bahia 13, Ceará 12, Distrito Federal 49, Espírito Santo 8, Goiás 7, Maranhão 4, Minas Gerais 69, Mato Grosso 4, Pará 2, Paraíba 4, Pernambuco 4, Piauí 1, Paraná 33, Rio de Janeiro 104, Rondônia 10, Rio Grande do Sul 14, Santa Catarina 12, Sergipe 3, São Paulo 126. Senhoras e senhores, 2015 será lembrado no calendário educacional brasileiro como um ano diferenciado, porque todos os fatores para um desempenho difícil do setor privilegiado, do setor privado, estão acontecendo ao mesmo tempo. Início atribulado das matrículas das instituições do ensino superior, advindos da reformulação das regras do FIES. Período presidencial altamente atribulado. Dificuldades econômicas do país. Cenário preocupante da economia mundial. Descontentamento da população em relação à condução das empresas estatais. Péssima qualidade dos serviços públicos e desencanto com o nosso mundo político. No entanto, a realidade do ensino particular em 2015 mostra que somos grandes em tamanho
em serviços prestados à sociedade brasileira em todas as áreas. Nesse sentido, representamos importante instrumento de descompressão social da juventude brasileira, tendo em vista que o governo permanece sem condições de oferecer educação aos milhares de jovens que almejam chegar ao ensino superior. Eu tenho sempre um slide que eu mostro para mostrar, aqui, que eu faço questão para a gente perceber a nossa representatividade. São 2.180 instituições, 4,5 milhões de vagas, 21 mil cursos, 5,4 milhões de alunos matriculados, 751 mil alunos formados por ano, 228 mil aulas diárias, 46 milhões de aulas no ano. Quando eu vinha para o Rio, no avião, eu estava lendo a Folha, e tem uma reportagem de uma menina que fez toda a conta, quantos anos, no curso colegial, ela perdeu 167 dias. E o ensino particular, faça sol, tenha trovoada, tenha tempestade, nós sempre estamos presentes diuturnamente. E, pelo que eu conheço, eu tenho quase 50 anos de quilometragem no ensino superior. Eu conheço, acho que tem 3 greves de professores, né? 701 programas de mestrado. As instituições privadas têm sede em 700 municípios do Brasil. São 1.520 instituições que têm até 3.000 alunos. 63% do total de IES, que corresponde a 23% do aluno total que estão em 600 municípios. Quer dizer, essa força nós não passamos para a sociedade com a devida força. Vimos realizando um esforço considerável para melhorar a qualidade dos serviços oferecidos, como bem provam os dados estatísticos do último censo superior do INEP. O grande desafio do setor privado, a nossa prioridade número 1, é manter a qualidade do ensino que oferecemos como condição essencial para servir a sociedade e fortalecer a imagem do ensino particular junto aos órgãos governamentais, à sociedade, às famílias, aos alunos. Este é um momento de testar a nossa resistência, a nossa capacidade de superação. Olhando para o amanhã, vislumbramos a continuidade dos desafios aos quais destacamos. Estar em comunhão com o mundo das tecnologias e da virtualidade. Investir em inovação e criatividade. Fortalecer a educação à distância e educação continuada. Investir na pós-graduação estrito sensu, que é onerosa, mas fonte de consolidação da pesquisa. Implantar a pós-graduação lato sensu profissional que seja adequada às demandas do mercado de trabalho. Apoiar nossos professores e se atualizarem cada vez mais, e alunos. Professores e alunos. No início da Faculdade de Turismo do Morumbi, que eu criei, nos anos que eu acompanhava todas as reuniões de planejamento, eu me lembro professor Piero Fioravanti, era diretor de marketing da Valita. Ele chegou para mim: Gabriel, você não precisa vir em reunião, você não precisa vir em nada. Fique só na sala do professor, tome café com os professores e pergunte como é que vai a família. Só isso. E nós não fazemos.
alunos. Na semana passada, saiu ontem num artigo da BMS Educa, né? Tem um pai, nos Estados Unidos, o pai entra como ação contra uma empresa de varejo que enviava pela internet para a filha de 15 anos anúncios de berçário, de maternidade, de produtos, né, para criança que está nascendo. O pai ficou indignado e moveu essa ação, que achava que a empresa estava promovendo, queria que a filha, né, demandasse por aí. O que acontece? Quando veio a ação, foi para a empresa, o advogado, quando viu, sim, isso não tem problema. Ele pediu quem que tinha dado o endereço para a empresa, tá certo? Então, era uma grande empresa que trabalhava com dados e tinha, nas redes sociais, a menina havia dito para as colegas que estava grávida. Então, o banco de dados que existe a respeito do jovem, o que acontece com nós? Nós chegamos nas matrículas, colocamos os alunos na classe, está resolvido o nosso problema. Ninguém quer saber qual é o projeto de vida dele, quais são os amigos, quem são as amizades, como é que ele aprende coisa parecida. Então, eu queria destacar a questão dos professores e alunos. Tendo em vista esse contexto, queremos que nossa voz seja ouvida pelas autoridades que comandam a educação do Brasil. Somos uma força viva da educação nacional, imprescindível, necessária e que merece respeito e reconhecimento. Nesses 2 dias de debates, de acordo com uma programação cuidadosamente preparada pelos nossos assessores. É outra questão que eu quero aproveitar aqui. A toda a equipe que foi capitaneada pelo Solon, pelo Valdemar, pela Lidiane, pelo todo o pessoal da linha direta, que deu toda essa cobertura para que nós possamos entrar nesse auditório. Está tudo organizado, né? Os nossos profundos agradecimentos, né? Nesse congresso abordaremos temas que serão desenvolvidos com a contribuição de especialistas que militam na área da educação em busca da resposta para o aperfeiçoamento da educação do Brasil. O que o futuro reserva para a educação superior no nosso país? Quais são os desafios para alcançar a sustentabilidade das instituições? Quais serão as tendências e a expectativa de mantenedores, de gestores, professores e alunos nos próximos anos? Como trabalhar a criatividade e as novas tecnologias? E depois, eu disse que eu tenho 50 anos de quilometragem, então eu conheço o setor educacional, sempre viveu sempre pedindo ao governo, apesar do seu não esforço, porque ele está amarrado aos nossos regulamentos. Mas o setor educacional como um todo nunca apresentou para a sociedade um plano que pudesse melhorar o ensino público nesses municípios do Brasil. Eu sei que tem muitos dos mantenedores que, particularmente, eles têm ações sociais com as famílias de menores recursos. Mas o ensino particular, como um todo, ele não tem ação nenhuma. Por isso, e a ideia não é minha, olha, não está aí, não é esse? Eu estou
colocando uma primeira semente, Aliança Brasileira pela Educação. Eu estou me baseando numa proposta que está dando certa, feita pela Fundação Pitágoras. Ela apoia municípios, principalmente do estado de Minas Gerais. E nós, se tivermos apoio dos estados e dos municípios, as instituições educacionais, inclusive, nós temos um projeto já em andamento da instituição, com 40 municípios, onde nós damos um plano de gestão para que a escola, a direção, os professores possam fazer com que o IDEB da escola aumente, como nesses projetos já em andamento tem provado. Então, é uma primeira semente, é uma ideia difícil de ser acontecer, mas se tiver o apoio de vocês todos, nós podemos mostrar à sociedade que nós estamos preocupados principalmente com o aluno das escolas municipais, que são justamente aqueles que têm menos possibilidades e menos recursos. Então, com isso, nessa saudação inicial, eu agradeço a presença de todos e volto aí para a minha mesa. Agradecemos as palavras do secretário executivo do Fórum, professor Gabriel Mário. Passamos a palavra agora para a secretária de Regulação e Supervisão do MEC, Marta Abramo. Boa tarde a todos. Eu queria cumprimentar o secretário executivo do Fórum, professor Gabriel Mário Rodrigues, e, em nome dele, cumprimentar todos os... Vou encurtar aqui, vou cumprimentar todos os componentes da mesa, os dirigentes, os palestrantes, as autoridades aqui presentes, os conferencistas e os congressistas. Eu queria agradecer muito o convite de participar desse evento tão importante e dizer que, para mim, é uma alegria muito grande representar o ministro nesse evento. É um ambiente que hoje, depois de tantos anos de MEC e vários anos já de séries, eu posso dizer que eu me sinto em casa nesse espaço aqui. E eu queria saudar também a escolha do tema desse encontro, desse congresso. Acho um tema muito importante e foi sobre ele, né, pensando nesse tema, que eu preparei aqui umas poucas palavras que acho que vai muito de encontro com o que o professor Gabriel acabou de expor aqui, né? Eu queria iniciar, então, lembrando que a gente vive hoje um momento muito especial. O ano passado, o ano de 2014, ele foi um ano muito importante para a educação. Ele foi marcado por uma discussão sem precedentes, um debate muito amplo, né, que envolveu a aprovação do Plano Nacional de Educação e que mobilizou amplos setores da sociedade em torno desse tema, né, dos diversos temas da educação. E essa aprovação em junho daquele ano consagra um verdadeiro pacto nacional. A gente tem hoje um plano, um projeto que marca, de fato, o início de uma nova jornada. Esse plano ele estabelece não só metas muito ousadas, mas aponta os caminhos para atingi-las, com estratégias claras e objetivas. Além disso, o ano de 2015 foi marcado, o início, né, desse ano, foi marcado por outro fato relevante: a elevação da educação à prioridade central desse governo, cristalizada na escolha do lema Pátria Educadora. Esse cenário sinaliza que há hoje um consenso nacional sobre a relevância da educação para o desenvolvimento do país. E isso é ótimo, mas isso, ao mesmo tempo, cria grande responsabilidade para o atingimento desses objetivos. Essa
esse atingimento de todos esses objetivos exigirá não só dos gestores públicos, mas de todos os atores envolvidos no universo educacional. Esse esforço tem que ser de todos e tem que ser coordenado e tem que ser concentrado. Na educação superior, que é o tema específico desse encontro, não obstante a forte expansão que a gente veio experimentando nos últimos anos, ainda tem muito a ser feito. A meta 12, só para falar da meta central, né, da educação superior, ela é extremamente desafiadora e exigirá ainda forte empenho para atingirmos os 50% de escolarização bruta e, principalmente, os 33% de escolarização líquida. E essa meta é ainda mais ousada porque ela não se traduz só em números. Essa expansão tem que ser acompanhada da garantia de qualidade. E ela tem que ser estratégica. É uma expansão que tem que ser pensada no contexto atual da educação superior e refletida a partir das transformações recentes por que passou esse país. Hoje, a educação superior ela não é mais uma aspiração exclusiva de um grupo pequeno, um grupo que, além de ser pequeno, costumava ser homogêneo, concentrado, não só socialmente, como geograficamente. Ao contrário, hoje, uma fração cada vez maior de brasileiros tem expectativas quanto à formação em nível superior. Então, se a gente tem, de um lado, a questão da expectativa e da realização pessoal e da ascensão financeira que a educação superior proporciona para o indivíduo, isso também significa que ela passa a ser vista e percebida como uma força social, econômica e política para o progresso do país. Então, quando falamos de expansão, quando falamos de atingimento das metas do PNE, essa expansão, esse crescimento e esse avanço da educação superior, ela tem que estar estreitamente vinculada aos objetivos estratégicos de desenvolvimento econômico e social do país. E temos muitos desafios ainda, né? Alguns, por exemplo, só para citar alguns, a gente ainda tem cerca de 2/3 dos municípios brasileiros sem qualquer oferta de educação superior, nem educação à distância. Então, ainda temos o desafio de desconcentrar e interiorizar. Nós temos cursos com alta demanda e pouca oferta, e cursos com uma quantidade elevada de vagas ociosas. A gente precisa reordenar a oferta. Temos áreas do conhecimento de alta relevância para o desenvolvimento do país, com baixíssima oferta de educação superior. O país tem desafios importantes aí para os próximos anos e nós não estamos preparando, formando profissionais que possam ajudar o país nesses desafios. Temos que formar professores capazes de enfrentar todos os desafios da escola pública e que possam, finalmente, promover a transformação qualitativa que nós queremos na educação básica. Então, os desafios são enormes, certamente, mas são também muito estimulantes. E, nesse percurso, o segmento privado tem certamente um grande papel a desempenhar. Não só pelo tamanho, como o professor Gabriel mostrou aqui, né? Hoje responsável por cerca de 90% das instituições e de quase 75% das matrículas, ainda que uma das metas seja de elevar a proporção das matrículas públicas, por muitos anos ainda, pelo menos pelos próximos 10, o setor privado vai concentrar a maioria das matrículas, né? Mas não só pelo tamanho, também pelo dinamismo, pela diversidade, pela capilaridade, pela inserção e pela aderência a esses novos cenários que o setor privado tem.
A gente pode dizer que hoje é o segmento privado quem acolhe a maior parte desses novos brasileiros, dessa população antes excluída e hoje ávida por uma educação superior. Assim, se a elevação, né, do tema educação para a centralidade do projeto nacional e a aprovação do PNE trouxeram novos e grandes desafios para o Ministério da Educação, para os governos estaduais e municipais, esses desafios certamente se espraiam por todas as instâncias, órgãos e entidades envolvidas com a educação. E é somente se soubermos identificar na diversidade de atores as capacidades e potencialidades de cada um e valorizar cada vez mais a participação cooperativa, conseguiremos dar o passo adiante que esse país precisa e merece. Muito obrigada.